ETEC Brasil, Escola Técnica Aberta do Brasil, técnico em serviços públicos. Olá pessoal, eu sou a professora Laura e eu vou estar dando o curso para vocês sobre matemática financeira. Esse curso é de suma importância porque a matemática financeira não é só importante enquanto disciplina para o curso, mas também ela é muito importante porque ela está presente no nosso dia a dia. Quando a gente vai fazer uma compra, quando a gente vai pedir um abatimento, um desconto, quando a gente vai negociar alguma dívida, né, onde vai ser acrescido juros. Então, o nosso dia a dia está repleto de conteúdos da nossa matemática financeira. Qual é, então, o objetivo desse nosso curso? É saber resolver situações relacionadas a operações com mercadorias que envolvam lucro sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda, prejuízo sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda, ou ainda que envolvam a incidência de descontos ou de acréscimos sucessivos. Nesse meu curso, eu vou estar dando enfoque a alguns pontos. Por exemplo, eu vou fazer uma breve revisão a respeito de porcentagem. Por que porcento, né? Como funciona essa questão da porcentagem? Também vamos ver a diferença entre capitalização de juros simples e capitalização de juros compostos. E depois vamos também ver as operações monetárias, onde envolvam lucro e prejuízo. Lucro para custo, para preço de custo, lucro comparado a preço de venda, prejuízo comparado a preço de custo, prejuízo comparado a preço de venda. E também acréscimos e abatimentos sucessivos. Vamos começar a nossa aula então. Porcentagem. O que é porcentagem? É frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções de preços, números ou quantidades, sempre tornando como base 100 unidades. Alguns exemplos. A gasolina teve um aumento de 16%. O que significa esse aumento de 16%? Significa que a cada 100 reais, 16 reais vai ser o nosso aumento. Outro exemplo. O cliente recebeu um desconto de 12% em todas as suas mercadorias. Traduzindo isso, quer dizer que a cada 100 reais foi dado um desconto de 12 reais. Como eu estava falando, nós vamos ver agora as porcentagens. Por exemplo, razão centesimal é toda razão que tem como denominador o número 100. Denomina-se razão centesimal. O que tem a ver a razão centesimal com porcentagem? Tudo a ver. Nós sabemos que toda fração é composta de um numerador e um denominador. E a razão, na verdade, nada mais do que é uma fração. Olha só um minutinho. Por exemplo, toda fração é composta, tá, de dois itens. Esses itens são a parte de cima, que eu chamo de numerador, né? Numerador. E a parte de baixo, que recebe o nome de denominador. Quando o denominador, no caso, esse B nosso aqui, for o número 100, eu chamo isso de fração centesimal. Exemplo, 2 sobre 100. É uma fração centesimal. 20 sobre 100. Outra fração centesimal. Não importa que valor que seja. Qualquer fração cujo denominador seja 100, eu tenho uma fração centesimal. Em suma, eu tenho uma fração, tá, que expressa uma porcentagem. Por isso se diz o nome, porcentagem, por 100.
Ótimo, pessoal? Bom, vamos voltando então à nossa aula aqui, à nossa exibição. Vamos ler esse texto agora. Pedro tem uma loja de carros. Comprou automóvel e com as despesas, com pagamento ao antigo proprietário, documentação, impostos, enfim, todos os gastos que geram, tá, uma operação comercial com compra ou venda de carro. Ele gastou R$40.000, valor que é o preço de custo do carro. Revendeu este carro no mesmo dia por um valor de 2% maior que o seu preço de custo. Ou seja, teve um lucro de 2% sobre o preço de custo do automóvel. E agora, pessoal? Vocês viram que esse texto ele está implementado de palavras preço de custo, porcentagem, valor de lucro. Isso que eu quero mostrar para vocês é que esse universo todo está carregado o quê? De palavras-chave, que nós vamos chamar de variáveis. Quais são essas variáveis? Essas variáveis nós vamos denominar com algumas letras super importantes. Por exemplo, a letra V nós vamos chamar de preço de venda. A letra C nós vamos denominar preço de custo. A letra I, taxa percentual. A letra L, lucro. E a letra P, prejuízo. Eu gostaria que vocês fixassem essas letras, porque elas vão servir para os próximos exercícios, tá? Então guardem bem. V, preço de venda. C, preço de custo. I, taxa percentual. L, lucro. E P, prejuízo. Preço de custo. O que vem a ser isso? Pessoal, aqui, preço de custo de uma mercadoria é formado por todas as despesas que são geradas pela aquisição de matéria-prima, pela fabricação, inclusive com custos das instalações, pela estocagem, pelo transporte e pela manutenção desse produto. Aqui nós temos um quadro aqui que nos mostra muito bem custo de produção, custo de manutenção, impostos, custo de transporte. Ou seja, quando eu compro um produto, nele, para que eu possa dar um preço de custo, falar, este é o custo da minha mercadoria, eu tenho que estar somando este preço ou incluindo neste preço, para ser o preço de custo, produção, manutenção, impostos, enfim, uma série de valores. Vamos ver agora o que vem a ser o preço de venda. Preço de venda. O preço de venda é o valor cobrado ao consumidor e que deve cobrir o custo direto da mercadoria, produto, serviço, as despesas variáveis, impostos e comissões. Despesas fixas, proporcionais, ou seja, o aluguel, a água, a luz, telefone, salários e outros, tá? Esse preço de custo deve ainda prever algum lucro, é óbvio. Então, o que vem a ser o preço de venda? Quando eu vou trabalhar com o preço de venda, o que eu tenho que agregar a este preço de venda? Eu tenho que agregar alguns valores, que são os custos que eu tive, que era o preço de custo, né? As despesas variáveis, se eu tenho comissões, que pagar comissão para algum vendedor, né? Os impostos que eu pago sobre a mercadoria que eu estou vendendo e as despesas fixas, que são conta de água, luz, telefone. Tudo isso está implícito, tá? Para eu poder calcular quem? O meu preço de venda. Bom, eu quero agora, quando nós falamos quais as conclusões que nós deveremos ter? Bom, o que vem a ser lucro e o que vem a ser prejuízo? Lucro, pessoal. Quando que eu obtenho lucro? Eu vou obter um lucro quando o meu preço de custo for menor que o preço de venda. Como assim? Olha, se eu tenho uma mercadoria que eu coloquei um valor nela, agreguei um valor a essa mercadoria e eu vou vender por um outro preço, se o meu preço que eu gastei com custo for menor que o preço,
tá? Que eu vou embutir no meu preço de venda, obviamente que vai ter uma diferença aqui. E eu vou obter quem? O meu lucro. Isso quer dizer o quê? Como nós já sabemos agora o que é preço de custo e preço de venda, vamos chegar a algumas conclusões. Primeira conclusão, o lucro. O que vem a ser o lucro então? Eu obtenho lucro quando o meu preço de custo é menor que o preço de venda. Óbvio, se eu vendo uma mercadoria por um valor maior que o preço de custo, obviamente eu vou ter o meu lucro. Bom, então, definindo aqui, lucro vem a ser o quê? Vamos aqui voltar. O que vem a ser o lucro? O lucro vem a ser o preço de venda menos o preço de custo. Prejuízo. O que vem a ser prejuízo? O prejuízo eu vou ter quando eu tenho uma mercadoria e essa mercadoria eu repasso ela por um preço menor do que eu gastei com essa mercadoria. Aí eu passo a ter um prejuízo. Obviamente aqui o meu custo vai ser maior que meu preço de venda. Observe aqui. Então o prejuízo, o que vem a ser prejuízo? Custo menos venda. Eu gostaria agora que vocês fixassem bem o que eu vou falar. Para facilitar o nosso cálculo, tá? Em exercícios, eu gostaria que nós trabalhássemos apenas com raciocínio simples. Esse raciocínio, ele vem como conclusão dessa primeira afirmação, que lucro é venda menos custo, e do segundo raciocínio, que nós chegamos à segunda conclusão aqui, que prejuízo é custo menos venda. Bom, baseado nisso aqui, nós vamos ajeitar essa equaçãozinha. O que vem a ser a venda? A venda vem a ser, passa o custo para cá. O custo está negativo, passa positivo. Então, a venda vai ser custo mais lucro. Venda. Como assim venda, professora? Preço de venda. Quando eu falo venda, eu falo em preço de venda. Quando eu faço uma venda em que eu obtenho o lucro, eu uso a seguinte fórmula. Venda é igual custo mais lucro. Quando eu quero trabalhar com um preço de venda em que eu tenha prejuízo, eu trabalho com a seguinte fórmula. Venda é custo menos prejuízo. Então, guardem isso. Venda com lucro, venda é custo mais lucro. Venda com prejuízo é custo menos prejuízo. Simples assim. Lucro, soma o L. Prejuízo, eu estou perdendo, menos o P. Simples assim, ok? Vamos para o próximo slide. Taxa percentual de custo ou de lucro. O que vem a ser isso, pessoal? Essa é a nossa premissa mais importante de nossas operações comerciais, quando envolve cálculos de porcentagem. É o nosso Izinho, tá? O I, ele vai representar a nossa taxa percentual. Representa o valor em porcentagem do valor do custo ou do valor do lucro. Ou seja, eu posso ter uma taxa percentual que se refere a lucro e eu posso ter uma taxa percentual que se refere a prejuízo. Então, eu tenho como exemplos aqui, taxa percentual 3% de lucro, taxa percentual 2% em cima do custo. Vamos lá? Agora nós vamos trabalhar com as operações comerciais. Quais são elas? Lucro comparado a preço de custo, lucro comparado a preço de venda, prejuízo comparado a preço de custo, prejuízo comparado a preço de venda, acréscimos sucessivos e descontos sucessivos. Vamos lá. Primeiro caso, vendas com lucro sob preço de custo. Eu quero que vocês guardem bem. Toda vez que eu for trabalhar com uma venda tendo lucro, eu vou utilizar a seguinte forma. Venda é o custo mais o lucro. Se for trabalhar com prejuízo, que nós veremos adiante, aí seria custo
menos o prejuízo, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício. O preço de custo de uma mercadoria é de R$10. Para ser vendida com lucro de 25% sobre o preço de custo, qual será o seu preço de venda? E aí, vamos resolver essa questão? Vamos lá para o nosso quadro. Vamos então pegar os dados do exercício. O preço de custo de uma mercadoria é de R$10, como estava dito no exercício. Então, o preço de custo é de R$10. Ok. O que mais que foi dado no exercício? Ele me falou também que a mercadoria foi vendida com lucro de 25%. Então, o lucro foi de 25%. Mas esse lucro foi sobre o preço de custo ou sobre o preço de lucro? Vamos ler o exercício? O preço de custo de uma mercadoria é de R$10 para ser vendida com lucro de 25% sobre o preço de custo. Qual será o preço de venda? Então é 25% sobre o preço do custo. Ele quer saber qual o valor da venda? Essa é a pergunta. Vamos lá, gente. Lucro, nós sabemos que é a letra L. E ela foi vendida por 25% sobre o preço de custo. 25% seria o quê? A nossa taxa, né? Como que eu represento esse 25%? Pessoal, 25% eu já falei, é 25 por 100. É 25 sobre 100. Tá aqui. Mas em cima de quem? Do preço de custo. E qual foi o preço de custo? Foi de R$10. Pronto. Ok. Então, vamos calcular agora. Bom, outra coisa que é bom falar. Quando eu for fazer um cálculo, você não precisa colocar o valor monetário. Geralmente os alunos utilizam isso, mas para cálculo você não precisa colocar. Então vamos apagar aqui o nosso valor monetário, tá? Ok? Lembre-se disso. Vamos lá. Então, calculando aqui, sempre vocês procurem fazer as simplificações necessárias. Lembrando que você pode simplificar o de cima com o de baixo ou na diagonal. No caso, eu vou cortar este zero com este zero. Então, eu vou ter que lucro é igual a 25 sobre 10, ok? Bom, e agora? Eu vou dividir 25 por 10. Lembrando que, como que eu posso fazer essa divisão de uma forma fácil? Simples assim, gente. Copia o número que está em cima. 25. Quantos zeros eu tenho embaixo? Eu tenho um zero. Esse um zero quer dizer que eu vou ter apenas uma casa decimal. Mas, professora, o que é uma casa decimal? Casa decimal quer dizer quantos números eu tenho que ter antes ou após a vírgula, ou seja, após a vírgula. Casa decimal quer dizer quantos números eu tenho que ter após a vírgula. Um zero, um número após a vírgula. Então, eu tenho que o lucro é de 2,5. Bom, só que o que ele me pediu? Ele me pediu o preço de venda. Eu sei que venda é o quê? É o preço de custo mais lucro. Quem é a minha venda? Qual foi o custo? Foi de R$10. Qual foi o meu lucro? 2,5. Então, quer dizer que o preço de venda é de 12,5 ou 12,50. Colocando isso em valores monetários, né? Nós temos o valor de R$12,50, ok? Bom, esse foi um dos exemplos. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo. Um comerciante vendeu uma mercadoria
por R$560. Então, ele vendeu a mercadoria por 560. Para obter um lucro de 12% sobre o preço de custo. Descubra qual foi o preço de custo dessa mercadoria. Vamos lá. Bom, primeira coisa, quando eu pego um problema, tire os dados, faça uma releitura do probleminha. Você vai ver como se torna muito mais fácil. Então agora a gente vai fazer a leitura, mas retirando os dados. Primeira coisa, o comerciante vendeu uma mercadoria por R$560. Então, se ele vendeu, isso é o preço de venda. Vamos lá? Preço de venda. Venda foi de R$560. Certo? Ok? Tá. Bom, e aí ele obteve um lucro de 12% sobre o preço de custo. O lucro, que é o L, é de 12% sobre o preço de custo. Ok? Mas o que ele quer saber, tá? Ele falou o seguinte: descubra qual foi o preço de custo da mercadoria. Então, ele quer saber o meu Czinho aqui. Quanto que vale? Qual vai ser o valor de custo dessa mercadoria? Bom, vamos começar. Se eu estou trabalhando com lucro, nós vamos utilizar a fórmula. Venda é igual a custo mais lucro. Certo? Tudo bem. Mas vamos lá. Vamos melhorar essa parte aqui. O que vem a ser o meu lucro? 12%. 12 por 100. 12 por 100. De quem? Do preço de custo. Mas você tem o preço de custo? Não. Isso é o que você quer descobrir. Então guarda aí. Tudo bem? Bom, vamos para a segunda parte aqui do exercício. O V é o preço de venda que ele me deu, que é R$560. Certo? Bom, o preço de custo, eu não sei. E o lucro? O lucro ele me deu. Mais 12 sobre 100 vezes C. Certo, pessoal? Será que dá para melhorar isso? Vamos ver. Bom, eu posso tentar simplificar isso aqui? Posso. Bom, dividir 12 por 100. Ah, difícil. Nada. 2 zeros quer dizer 2 casas decimais, ou seja, 2 números após a vírgula. Copie o número de cima. Vamos lá. Aqui o C, né? Copie o número de cima, que é o 12. Copiei. Tá aqui. Agora, 2 zeros, 2 casas decimais. 1, 2. Eu já tenho 2 números. Só botar a vírgula e colocar o zero. Pronto. Dividir 12 por 100. Vezes C. Tá? Vezes C é só colocar o C juntinho. Agora eu pergunto. 1C mais 0,12C dá quanto esse valor? Vamos lá. 1C mais 0,12C vai dar 1,12C, certo? Para nível de cálculo, se 560 é igual a 1,12C, 1,12C é igual a 560, certo? Agora eu passo, quem está multiplicando, o quê? Dividindo. Então, o 1,12 que está multiplicando, ele vai passar dividindo, certo? Bom, vamos fazer essa divisão? Vamos! Simples assim. Olha que coisa fácil. Pega 560 e vamos dividir por 1,12. Isso vai dar um valor de C igual a R$500. Colocando isso bonitinho aí, qual vai ser o valor de custo da minha mercadoria? Então, de R$500. Viu como é fácil? Então, quando eu falo em lucro, você tem que memorizar a seguinte equação: venda é custo mais lucro.
Pronto. E tudo fica fácil. Próximo slide, vamos lá? Bom, gente, segundo caso. Vendas com lucro sobre preço de venda. Olhe bem, lucro agora comparado com o preço de venda. Falei em lucro, eu utilizo qual fórmula? Venda é igual custo mais lucro. Então, o preço de venda vai ser o preço de custo mais o lucro. Ok? Então, vamos lá. Ruth comprou uma blusa por R$40 e resolveu vendê-la com lucro de 20% sobre o preço de venda. Qual deve ser o preço dessa mercadoria? Pegamos dados do nosso exercício. A Ruth comprou uma blusa por R$40. Então, se ela comprou a blusa por 40, o preço de custo passa a ser de R$40, ok? Vamos tirar os valores monetários. E resolveu vendê-la com um lucro de 20%. O lucro é de 20%. Mas sobre o custo ou sobre o lucro? Vamos ler? 20% sobre o preço de venda. Então, é sobre o preço de venda, é sobre o Vzinho, ok? Bom, qual deve ser o preço dessa mercadoria? Qual deve ser o preço dessa mercadoria? Que preço que será? Bom, se eu tenho um preço de custo, com certeza então irá ser o preço de venda da mercadoria que ele quer descobrir. Que ela, no caso, que nós temos que descobrir para a Ruth, né? Então vamos lá, gente, resolvendo esse probleminha aqui. Bom, se eu tenho lucro, se eu estou falando de lucro, eu tenho que guardar. Venda é igual a custo mais o lucro, ok? Tá aqui a nossa fórmula. Venda é igual custo mais lucro. Beleza. O custo eu tenho? Tenho 40. O lucro eu tenho? Tenho. Mas vamos melhorar este lucro aqui. Como que eu posso traduzir isso? 20% nós já vimos que é 20 sobre 100. Mas de quem? Referente ao preço de venda, ok? Então vamos lá. Preço de venda que ela quer descobrir. Quem é o custo? O custo é de R$40. Quem é o lucro? O lucro é de 20 sobre 100. Referente a quem? Ao preço de venda. Bom, e agora? Agora vamos simplificar essa fração. Venda é igual 40 mais 20 dividido por 100. Posso cortar esse zero com esse zero, professor? Pode cortar sim. Agora nós temos 2 dividido por 10. Zero, uma casa decimal apenas. Então eu copio o 2, só um número após a vírgula e coloco o zero de V. Então a venda vai ficar 40 mais 0,2 V. E agora, gente? E agora? Bom, aqui eu caí numa equação polinomial do primeiro grau. Uma equação de primeiro grau. Como que eu resolvo essa equação? Para ficar simples, tudo que é letra, nós devemos colocar no primeiro membro. O que é primeiro membro? É tudo que está antes da igualdade. Então, a letra V fica no primeiro membro. O 0,2 tem um V, então ele tem que sair do segundo membro e ir em direção ao primeiro membro. Se ele está positivo, ele vai com sinal negativo. Bom, tem mais alguma letra aqui? Não tem mais nenhuma, então eu encerrei o primeiro membro. Agora, quem que vai ficar no segundo membro? Ou seja, quem que vai ficar depois da igualdade? Apenas o 40. Vamos resolver esse cálculo aqui agora. 1V, se não tenho nada, tá? Esse nada quer dizer que tem uma unidade de V. 1V menos 0,2V. Eu vou ficar com 0,8V, que é igual a 40.
Quem está multiplicando vai passar do outro lado dividindo. Então, eu vou fazer 40 dividido por 0,8. Certo? V vai ser igual. 40 dividido por 0,8 vai me dar um resultado de 50. Então, quer dizer que o valor que a Ruth vai vender a blusinha dela aí vai ser pelo valor de R cifrão, R$50. Certo, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Vamos lá, vamos ler em voz alta, né? E pausada para a gente poder compreender este problema. Uma roupa foi vendida com lucro de 15% sobre o preço de venda, por R$120. Qual foi o preço de custo dessa mercadoria? A essa altura, vocês já estão quase matando, quase resolvendo até de cabeça esse exercício. Será que não? Vamos lá? Observe, eu falei lucro. O que aconteceu então? Aconteceu que uma roupa foi vendida com lucro de 15% sobre o preço de venda. Então, a roupa foi vendida com lucro de 15% sobre o preço de venda. Tudo bem. E aí? Por R$120. R$120. Mas o que vem a ser esses R$120? Bom, ela foi vendida com lucro de 15% sobre o preço de venda por R$120. Quer dizer que esses R$120 é o meu preço de venda. Aham. E agora? Agora, ele perguntou o que no exercício? Qual foi o preço de custo da mercadoria? Então, nós temos que saber qual o preço de custo. Deixa eu ajeitar isso aqui, que senão está bem confuso, né? Esse igualzinho aqui. Vamos fazer um igual mais bonitinho. Pronto, ficou melhor. Bom, se eu falei em lucro, tá? Vou utilizar qual fórmula? Venda igual custo mais lucro. Não tem erro, gente. Falou em venda, falou em lucro, qual a fórmula que eu utilizo? Venda é igual custo mais lucro. Guardem isso. Vamos melhorar isto aqui. 15% é 15 sobre 100. Tá? Sobre quem que eu estou trabalhando? Em relação à venda, certo? Bom, então vamos jogar nossos dados. Agora o V vale 120, tá aqui, 120. O custo é o que eu quero descobrir, então deixa ele. Quem é o meu lucro? O meu lucro é de 15 sobre 100 vezes a venda, em relação à minha venda. Resolvendo isto, vamos lá. 120 é igual a C mais 15 sobre 100, V. Vamos melhorar essa equação. 120, opa, nossa canetinha aqui, 120 é igual a C mais, simplificando 15 por 100. Como que fica, pessoal? Copie o número 15, copiei. Pronto. Quantos zeros tem? 2 zeros. Então, 2 casas decimais, 2 números após a vírgula, tá? Tudo isso em relação a V. Ok. Nessa altura, vocês já até sabem fazer a divisão de uma fração com múltiplos de 100, né? Então, fica bem fácil. Isso não... E outra coisa, o que é mais importante, isso não só se aplica a quando é 100 embaixo, múltiplos de 10, 10, 100, 1000. É bem fácil fazer essa divisão. É só copiar o número, contar os zeros e ver quantas casas decimais você vai colocar atrás da vírgula, certo? Então vamos melhorar agora, gente. Como que eu vou resolver esta equação? C é o que ele quer descobrir, então eu tenho que isolar o meu C. Bom, passa o 0,15 V para o primeiro membro, 120. Se ele está positivo, vem o quê? Negativo. Propositadamente, eu coloquei
essa equação aqui em vermelho. Por quê? Porque o aluno vai me perguntar, professora, não dá para resolver. Porque eu tenho duas letras, tenho a variável V e tenho a variável C. E agora? Fique tranquilo, gente. Ele te deu o valor de V. Qual foi o valor de V que ele te deu? V foi 120, ou seja, o valor pelo qual a nossa amiga aí, a pessoa envolvida, vendeu a roupa, foi pelo valor de 120 reais. Então, olha o que vai acontecer aqui. Eu só vou apenas fazer uma substituição. Quanto vale V? 120. Só que o que o 0,15 está fazendo com V? Está multiplicando. Multiplicando o valor de venda, que foi 120. Tudo isso aqui vai ser igual a C. Bom, agora nós vamos cair em operações básicas lá da aritmética. Quem que eu resolvo primeiro? A subtração ou a multiplicação? Pessoal, nós temos que estabelecer alguns critérios. Temos que sempre lembrar da seguinte ordem. Primeiro eu resolvo raízes e potências, depois multiplicações e divisões e por último somas e subtrações. Então no caso aqui, entre uma subtração e uma multiplicação, primeiro eu resolvo a minha multiplicação. Vamos lá? O que vai acontecer aqui, pessoal? 0,15 vezes 120. Vai dar quanto? 120. Resolvendo agora essa multiplicação, né? 0,15 vezes 120. Vai dar que valor? 18. É igual a C. 120 menos 18 vai dar que valor? 102. Óbvio que o valor de custo, então, vai ser de 102 reais. Tá aqui, mais um exercício resolvido, tá? Abordando o tema de lucro. Então nós já vimos exercício sobre lucro comparado a preço de custo, lucro comparado com preço de venda. Vamos para o próximo caso? Terceiro caso, vendas com prejuízo sob preço de custo. Presta atenção. Até agora, nós estávamos falando de lucro. Agora não, nós vamos abordar o prejuízo. O prejuízo comparado a preço de custo. O prejuízo comparado a preço de venda. Quando eu vou trabalhar com prejuízo, nossa fórmula vai mudar. Antes, no lucro, preço de venda era o valor do custo mais o lucro. Agora, com o prejuízo, o preço de venda vai ser o custo menos o prejuízo. Como que eu vou guardar isso? Simples. O lucro você soma, você aumenta, né? O prejuízo você diminui, é algo negativo. Então, no prejuízo, eu estou menos prejuízo, negativo prejuízo. É o preço de venda igual ao preço de custo menos o prejuízo. Ok, pessoal? Vamos lá. O comerciante vendeu um produto com prejuízo de 5% sobre o preço de custo. Qual foi o preço de venda dessa mercadoria se o preço de custo foi de R$40? Ok. E aí? Como que nós vamos resolver este caso agora? Bom, fazendo a segunda leitura. Um comerciante vendeu um produto com prejuízo de 5%. Então, agora é prejuízo. A letra vai ser o P. 5% está aqui sobre o preço de custo ou venda? Sobre o preço de custo. Foi o que ele falou. Então, é o Czinho. Continuando. Qual foi o preço de venda dessa mercadoria? Então, tá aqui o preço de venda, é o que ele quer saber, é o Vzinho. Se o preço de custo foi de R$40, ou seja, o C ele me deu que vale 40. Vamos sair dessa situação.
Então veja bem, quando eu trabalho com prejuízo, a fórmula é custo menos prejuízo. Prejuízo é negativo. Tá aqui a nossa fórmula, ok? Tá aqui, bonitinho. Vamos melhorar a nossa porcentagem? 5%, vocês já sabem que é 5 sobre 100. Em relação a quem? Ao preço de custo que ele falou. 5% de prejuízo sobre o custo. Por isso que eu coloquei o Czinho ali. Então vamos resolver o exercício. Preço de venda é igual. Vamos lá. Quem é o preço de custo? Ele me deu R$40. Menos. Quem é o prejuízo? 5 sobre 100. Em relação ao custo. Ok? Venda vai ser igual. Bom, 5 sobre 100, copio o número 5, vocês já sabem, 2 zeros, 2 casas decimais. E agora, pessoal, toma cuidado. Só tenho 5, eu preciso de 2 casas, então você vai colocar um 0, agora você tem 2 casas, e coloca uma vírgula e um outro 0. Então, 2 zeros, 5, acrescenta um 0, bota a vírgula, porque é um número decimal, tem que ter números após a vírgula, e aí você coloca um outro 0. Em relação a quem? Em relação ao preço de custo. Mas ele me deu o custo. O custo é R$40. Quando a letra estiver junto do número, eu estou fazendo o quê? Uma multiplicação. Então é 0,05 vezes 40. Venda é igual 40. E aqui, pessoal, subtração e multiplicação. Primeiro eu resolvo a minha multiplicação. Então vamos lá, né? 4 vezes 5, 20, ok? E aí, o que eu tenho, pessoal? Seria o quê? Quantas casas decimais? Uma casa, 2 casas. Venda vai ser D. O que aconteceu aqui? Negativo, né? 40 menos 2, eu vou ter R$38. Opa, vamos lá, venda irá ser 40 menos 20, não, 40 menos 2, R$38. Esse vai ser o preço de venda. Nós obtivemos um resultado de R$38. Então, o preço de venda foi de 38. Se comparado ao preço de custo, o preço de custo foi 40. Ou seja, o valor de venda menor que o preço de custo. Isso quer dizer que houve um prejuízo. E dos grandes, né? Imagine quantidade. Bem, pessoal, chegamos então ao final desse curso. Nós vimos aqui uma breve revisão sobre porcentagem, o que é, como representá-la, né? E vimos também algumas operações matemáticas, algumas regrinhas matemáticas no meio aí de toda a execução dos exercícios. Vimos também algumas operações monetárias de lucro, de prejuízo e vimos também acréscimos e descontos sucessivos. Espero que tudo isso que eu passei e mais as resoluções de exercícios facilitem o seu estudo. Até breve!